Aula de hoje, comentário da Prova Brasil do 9º ano. Questão 1. Uma fábrica de doces comprou 10.000 litros de leite de uma cooperativa. O dono da fábrica possui apenas um tonel para armazenar o leite. Para que esse tonel tenha capacidade para armazenar os 10.000 litros de leite, o seu volume mínimo em decímetros deve ser igual a... Gente, o que é um litro? Um litro é um volume de um cubo que tem 10 centímetros de lado. Ou seja, o litro é o volume de um cubo que tem 1 decímetro de lado. Se esse cubo tem 1 decímetro de lado, o volume dele é 1 decímetro cúbico. Então, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. É cúbico, viu, gente? Não é quadrado, não. Dessa maneira, 10.000 litros equivale a quantos decímetros cúbicos? Vocês vão calcular e vão marcar aqui. Questão 2. Uma criança possui 9 bolas, das quais 6 são brancas. A razão que representa a quantidade de bolas brancas e a quantidade total é... Vocês vão fazer uma fração, vão colocar em cima as bolas, a quantidade de bolas brancas e embaixo a quantidade total de bolas, ok? Questão 3. Considere os quadriláteros representados na figura a seguir, sobre uma malha quadriculada. São losangos os quadriláteros. Gente, vocês vão dizer aqui quais são losangos. Losango é aquele quadrilátero que tem todos os lados com a mesma medida. Vocês vão ver quais são e vão marcar aqui o item que for correspondente. Item 4, questão 4, desculpe. O valor de raiz de 31 mais 1 é D. Gente, vocês vão calcular a raiz aproximada de 31 com 2 casas decimais. Vão somar com 1 e vão ver qual é o valor que aproxima. Como é que eu vou fazer isso? Vamos supor calcular a raiz de 8, ok? Vamos tentar calcular a raiz de 8 de maneira aproximada. Como é que nós fazemos isso? Vamos ver aqui de uma maneira rápida. Ó, raiz de 8 é maior do que 1. Vamos dizer assim, é maior do que 2. E é menor do que 3. Tá bom? Por quê? Porque 3 é raiz de 9, não é verdade? Ó, 3 é raiz de 9. E 2 é raiz de 4. Então, raiz de 8 está entre 2 e 3. Então, com uma casa decimal, raiz de 8 é aproximadamente igual a 2. Com uma casa. Mas se eu quiser mais uma casa decimal, raiz de 8 é quanto? Raiz de 8 com uma casa decimal é aproximadamente 2,8. Como é que eu sei? Vamos abrir aqui outra tela. Vamos ver aqui a nossa calculadora, ok? Então, 2,8 elevado ao quadrado é 7,84, viu? Chega bem próximo de 8. Se eu tentar um número maior do que 2,8, como por exemplo 2,9, já passa de 8. Vai dar 8,41.
Entendeu? Aí, professor, como é que eu sei que é 2,8? Você vai ter que tentar. Ó, você vai começar com 2,1, vai dar 4,41. 2,2 vai dar 4,84. 2,3 vai dar 5,29. Você vai ter que calcular com uma casa até descobrir qual é o valor mais próximo. Vamos voltar então para a nossa tela. Ok. Então, já sabemos que raiz de 8 com uma casa decimal é 2,8. Mas e se eu quiser saber raiz de 8 com duas casas decimais? Como aqui. Eu vou ter que calcular o meu número que vai na próxima casa. E como é que eu vou calcular? Eu vou tentar. Vamos voltar lá na minha calculadora. Vamos tentar 2,81. Ó, 2,81 ao quadrado dá 7,89. 2,82 ao quadrado dá 7,95. 2,83 ao quadrado já passa, né? Então é 2,82. Entendeu? Então a raiz de 8 é aproximadamente 2,82. Vocês vão calcular do mesmo jeito a raiz de 31. E aí vão somar com o número 1 e vai ver qual é o resultado mais próximo. Questão 5. Considere a expressão algébrica. Vocês têm essa expressão algébrica aqui e o valor numérico dela para x igual a menos 1 é... Em todo lugar que tiver x, vocês vão botar menos 1. Vai ficar menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, mais 5. Ok? Aqui é menos 1. Então, essa questão é bem fácil. Calculou, bota o resultado aqui. Questão 6. A ilustração a seguir apresenta uma sequência de figuras numeradas e a quantidade de retângulos sombreados de cada figura, calculada em função do número da figura. Ok? Então aqui ó, nós temos essa primeira figura, a segunda, a terceira e assim vai, né? A primeira figura é a 1, a segunda é a 2, a terceira figura é a 3, a enésima figura é a figura número n. E aqui embaixo nós temos a quantidade de retângulos sombreados. Vocês têm que notar o seguinte, eles utilizaram uma técnica para calcular o número de retângulos. Ó, aqui, quem é 1 mais 1 é a área da figura maior, da figura inteira. Quem é 1? Desculpe, quem é 1 mais 1 ao quadrado é a área da figura inteira. Quem é 1 ao quadrado é a área que não está pintada. Tá bom? Quando ele diminuiu, dá a área pintada. Na segunda, quem é 2 mais 1 ao quadrado? É a área da figura inteira. Quem é 2 ao quadrado? É a área que não está pintada. Quando ele diminuiu, vai dar a área pintada. No terceiro item, quem é 3 mais 1 ao quadrado? É a área da figura inteira. Quem é menos 3? Quem é 3 ao quadrado? É a área da figura que não está pintada. Quando ele faz a diferença, vai dar a área pintada. Aí, professor, por que ele calcula desse jeito? Simples. Porque são quadrados, né? Qual é a área do quadrado? É lado vezes lado, né? Nesse caso aqui, ó, qual é o comprimento do lado? Né? 3. 3 é 2 mais 1. Aqui, qual é o comprimento do lado? Né? 4. 4 é 3 mais 1. E assim vai. Então, vocês notem que o número do lado sempre vai aparecer. Ou o número da figura sempre vai aparecer. Ó, aqui e aqui. Tá vendo? Na figura 1, é 1 mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Na figura 2, é 2 mais 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Na figura 3,
3 mais 1 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Se houvesse a figura 4, 4 mais 1 ao quadrado menos 4 ao quadrado, ok? E aí, quando você calcula, vai dar o valor. A pergunta é, e na enésima figura? A figura que tiver n quadradinhos de cada lado. É só, onde eu botei o 1, o 2, o 3 e o 4, você vai botar o n. A resposta você vai marcar aqui. Questão 7. Dois hexágonos regulares, indicados na figura, têm o centro no ponto O e os lados correspondentes paralelos. Para obter o hexágono maior, o segmento OA foi prolongado de A' até, de modo que A' igual 2OA. Ou seja, gente, ó, vamos olhar aqui essa figura, eu até ampliei. Você tem aqui o hexágono menor, que o centro dele é O. A distância do centro até esse ponto é OA. O que ele quis dizer? Ele prolongou esse segmento aqui, ó, de A até a linha. E aí ele construiu um novo hexágono, cujos lados são paralelos ao lado do primeiro e o centro é o mesmo. Tá bom? Vamos ver as perguntas. Sendo L1 e L2 as medidas dos lados do hexágono menor e maior, respectivamente, como está aqui na figura, e alfa e beta os ângulos internos dos dois hexágonos, ó, alfa está aqui e beta está aqui. Como indicado na figura, é correto afirmar que, né, L2 igual a 2L1 e beta igual a alfa. Ele vai dar várias opções aqui. Ele quer saber a relação de L2 com L1 e de beta com alfa. Gente, a relação de beta com alfa é a seguinte. Você tem duas retas paralelas que continuam em duas outras retas paralelas. Ele quer saber qual é a relação entre esses ângulos. Qual é a relação que um ângulo tem de uma reta paralela? Tá bom? A gente já viu isso aqui. Você quer uma dica? Passe uma linha. Que ângulo é esse aqui? Que retas paralelas é cortada por uma transversal? A gente já viu isso no sétimo ano. Tá bom? Vocês vão dizer se esses ângulos são iguais, se são o dobro, se são o triplo, se são as opções que ele nos dá aqui, né? Igual, dobro ou triplo. Eu não posso dar mais dica do que isso, já vimos isso no sétimo ano. Outra questão. Qual será a relação entre o tamanho de L2 e L1? Vamos fazer, então, o seguinte raciocínio, tá bom? Eu teria que dar já uma dica, mas eu vou dar essa dica. Ó, eu sei que essa reta aqui, que é a reta L2, é paralela a essa reta, L1. E ela está cortada por uma transversal. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, elas têm o quê? O mesmo ângulo, não é verdade? Se elas têm o mesmo ângulo, a gente já aprendeu lá, pelo seno, cosseno e tangente, né? Que o seno, o cosseno e a tangente do mesmo ângulo é igual. Então, como é que vai ficar aqui? Ó, L1, aqui é O, aqui é A e aqui é A'. L1 dividido por OA, que é a tangente desse ângulo aqui, é igual a L2
dividido por O, a linha, que é a tangente desse ângulo aqui. Como são o mesmo ângulo, a tangente tem o mesmo valor. Então, L1 dividido por OA é igual a L2 dividido por OA. Com base nessa igualdade aqui, e eu vou reescrever ela aqui, que L1 dividido por OA é igual a L2 dividido por O, a linha, vocês vão usar isso aqui, ó, para achar a relação entre L1 e L2. Vamos escrever aqui, ó, de O para a linha. Quanto é que nós temos? Nós temos OA mais a linha. Não é verdade? Só que quem é a linha? É 2 vezes OA. Então, O a linha é igual OA mais 2 vezes OA. Não é isso? Então, O a linha é igual. Quanto é OA mais 2 vezes OA? É 3 vezes OA. Pronto. Temos esta segunda equação. Se vocês pegarem o valor de OA e substituírem aqui nesta equação, vai ficar bem fácil de calcular se L1 é o dobro de L2 ou se se L2 é o dobro de L1 ou se L2 é o triplo de L1, tá bom? Então essa questão é uma questão difícil, tem que estar lembrado dessa questão aqui, de que duas retas paralelas, quando são cortadas por uma transversal, dá no mesmo ângulo, e tem que fazer todas essas relações aqui. Lembrar de seno, cosseno, tudo isso. Que no caso aqui não é nem seno e cosseno, né? É a tangente. Mas não é nada que a gente não tenha visto. Questão 8. A produção diária de bombons de uma fábrica de chocolates é embalada em 30 caixas com 12 bombons. 70 caixas com 6 bombons, 40 caixas com 4 bombons e 1.350 bombons embalados individualmente. A quantidade de bombons produzidos diariamente é bem fácil, né, gente? 30 vezes 12 mais 70 vezes 6 mais, né? Ou seja, 30 caixas de 70 bombons. Desculpe, 30 caixas com 12 bombons, essa quantidade. 70 caixas com 6 bombons, essa quantidade. E aí vocês vão fazendo os outros, né? 40 caixas com 4, né? Até o fim, soma tudo e vão achar a resposta. Questão 9. Um prêmio em dinheiro será dividido igualmente entre os vencedores de um concurso. Se houver 3 vencedores, a diferença entre o valor pago para cada um é de 40 mil reais. Em relação ao que seria pago se houvesse 2 vencedores. Nessas condições, o valor total é... Gente, vamos pensar aqui. O prêmio vai ser dividido igualmente, certo? Se houver 3 vencedores, quanto é que cada um vai receber? O prêmio dividido por 3. A diferença entre o valor pago, esse é o valor pago, né? A cada um é de 40 mil reais em relação ao que seria pago caso houvesse 2 vencedores. Então, se houvesse 2 vencedores, eles iam ganhar quanto? P dividido por 2. Se houver 2 vencedores, eles ganham mais, né? Então, P dividido por 2 menos P dividido por 3 é 40 mil. Pronto. Ou seja, se eles ganharam a metade, desculpe, se eles ganharam a metade, a diferença entre esse valor e o valor de se eles ganharem um terço é 40 mil. Agora é só vocês tirarem o MMC e resolve fácil essa equação.
Questão 10. Em uma rua existem 4 terrenos quadrados, cujos lados têm a mesma medida. A soma das áreas desses 4 terrenos é igual a 400 metros quadrados. A medida dos lados em metros desses terrenos é igual a... Gente, são 4 terrenos quadrados e cujos lados têm a mesma medida, né? Vamos chamar esse lado de L. Aqui, ó. Cada lado aqui mede L, ó. Esse L aqui ficou estranho. Cada lado aqui mede L, gente. Então, a medida em metros desse terreno é... Gente, qual é a área desse quadrado? Vocês vão ter que descobrir a medida do lado, entendeu? E a área dele vai ser x ao quadrado. E esse valor vai ser igual a 400, tá bom? É só substituir aqui no valor de x a quantidade de L e a questão está resolvida. X são quantos L's? É bem fácil. Questão 11. Um fazendeiro pretende construir um telhado de acordo com a figura a seguir, em que as medidas estão em metros e os ângulos nos vértices A e D medem 90 graus. A altura do telhado, determinada pelo tamanho do segmento AD, é igual a... Vocês vão ter que dizer, né? Qual o valor aqui da medida. Vamos prestar atenção aqui no telhado. A medida do telhado é justamente esse H. Tá bom? Como é que nós vamos calcular essa medida? Vamos ter que lembrar também do 7º ano. Gente, ó. Aqui tem um ângulo. É o ângulo C. Tá certo? Esse ângulo aqui é 90. E esse ângulo aqui é o complemento de C. Não é verdade? O ângulo que soma com C e dá 90 é o complemento. Isso no triângulo ABC. Agora vamos olhar o triângulo ADC. Esse ângulo aqui, quando soma com 90... Desculpe. Esse ângulo aqui, quando soma com 90, não vai ser o complemento de C? Então, esse ângulo é igual a esse. Tá bom? Porque tanto no triângulo maior, que é o triângulo ABC, quanto no triângulo menor, que é ADC, tem o C e tem o 90. Então, o outro ângulo é igual, que é o complemento de D. Porque se num triângulo dois lados são iguais, o terceiro... Desculpe, se em dois triângulos, dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo também é igual. Agora, vamos então descobrir o valor de H. Ó, nesse triângulo menor, H é cateto e 9 é cateto. Então, se nós dividirmos H por 9, nós temos o cosseno, o seno, né? O seno de C, que é cateto oposto por... Não, temos a tangente cateto oposto por cateto adjacente. Temos a tangente de C, que é H dividido por 9. Agora, nesse triângulozinho menor, não vamos pegar pelo ângulo C, vamos pegar pelo complemento de C, que é esse ângulo aqui. Cateto oposto por cateto adjacente é 9 sobre H. Sobre H. Agora, nesse triângulo menor, ou no triângulo maior, quem é o cateto oposto?
é H. O cateto oposto é H. E quem é o cateto adjacente? É 4. Pronto, já montamos a igualdade. É só resolver essa igualdade que nós vamos então encontrar a altura do telhado. Também é uma questão difícil porque tivemos que lembrar dessas relações métricas da sétima série. Questão 12. Um escultor fez uma caixa no formato de um paralelepípedo retângulo com dimensões em centímetros, A, B e C, e volume 20 centímetros cúbicos. No dia seguinte, ele construiu outra caixa com o mesmo formato, porém com dimensões em centímetros, A, 2B e 3C. O volume em centímetros da nova caixa é igual a... Gente, qual é o volume da primeira caixa? A, B, C. Qual é o volume da segunda caixa? A, 2B e 3C. Não é isso? O volume de uma caixa em forma de paralelepípedo é o produto dos seus lados. Só que a primeira caixa, ela tinha um volume de 20 centímetros cúbicos. E qual é o volume da segunda? Vocês vão ter que encontrar nesta equação este valor. Substituir e acham o volume da caixa. Vamos fazer uma pausa e voltamos em alguns minutos. Nossa, não estava com slide, vai ter que voltar. Questão 13. Na figura a seguir, a malha quadriculada representa uma região do terreno e a área sombreada representa uma floresta no interior dessa região. Temos aqui o eixo X e o eixo Y, né? O eixo Y é o eixo em pé, o eixo X é o eixo deitado. Considerando o sistema de eixos cartesianos, indique se os pontos M, N, P, Q e R é correto afirmar que estão no interior da floresta. Bem, vamos ver quais desses pontos estão no interior da floresta. Como nós vamos saber? Vamos marcar aqui um ponto Z. O ponto Z tem coordenadas x é menos 30. Primeiro vem sempre o x, viu, gente? E y, 30. Esse ponto Z está fora da zona da floresta, que é a área escura. Por outro lado, vamos marcar aqui o ponto W. O ponto W tem coordenadas 10, x menos 10, né? Que é essa aqui de baixo, e y, 10, e ele está dentro da figura. O que vocês vão fazer é marcar os pontos indicados e dizer se está dentro ou fora da figura. Questão 14. Num exercício de cálculo mental, um professor escreveu no quadro a sequência de operações indicada e informou que daria um número em voz alta. Os alunos deveriam submeter esse número às operações escritas no quadro. Seria vencedor o primeiro a falar a resposta correta. Então, a sequência é ouvir o número, soma 4, multiplicar por menos 2, subtrair menos 6, dividir menos 2 e falar a resposta.
Em certa rodada, quando o professor falou menos 5, Alice respondeu menos 2, Davi 2, João 4 e Júlia menos 4. O vencedor da rodada foi... Bem, o número foi menos 5 que o professor falou. Vocês vão somar 4. Depois vão multiplicar por menos 2. Daí, desse resultado, vão subtrair menos 6. Lembre de colocar o parênteses, viu? E por último, vou dividir tudo por menos 2. O resultado, vocês vão marcar aqui quem acertou. Questão 15. João está lendo um livro com 220 páginas e já leu 77 páginas desse livro. O percentual do número de páginas que falta para que João chegue à metade do livro é D. Gente, se ele estava lendo 220, se ele estava lendo um livro com 220 páginas e já leu 77, qual é o valor que resta? Vamos chamar esse valor de X. Vocês vão calcular. Qual é o percentual de páginas que falta para ele ler? Vai ser X dividido pelo total, que é 220. Só que, na verdade, ele não quer ler todas, né? Ele quer a metade. Então, vamos ter que desfazer isso aqui. Porque se ele já leu X páginas, quanto é a metade? 150. 110, desculpe. Então, quanto é que falta para ele chegar até a metade? É 110 menos X, que vai ser Y. E esse valor é quanto por cento do livro? Vamos dividir pelo total de páginas do livro, que é 220. Questão 16. Uma empresa fez um levantamento sobre o quantitativo de peças vendidas nos primeiros 4 meses de um determinado ano, conforme o gráfico a seguir. Temos aqui o gráfico de peças vendidas, janeiro, fevereiro, março e abril, e aqui os valores de peças, né? 5.000, 8.000, 4.000, 3.000, né? Que foram os valores vendidos em cada mês. De acordo com o gráfico apresentado, as vendas no mês de janeiro em relação ao quadrimestre foram... Como é que vocês vão fazer isso? Como é? Vão dividir as vendas de janeiro pelo total, né? Vão somar o total aqui, vão colocar embaixo, vão colocar o número de janeiro, vai fazer a divisão, vai dar uma fração aqui. Você vai ter que representar essa fração em porcentagem para poder achar a resposta. Questão 17. Um salão de festas deverá ser construído com a forma de um pentágono regular. A primeira providência para iniciar a construção é marcar no terreno os vértices e lados do pentágono, o que está sendo feito com a cravação de estacas em uma linha conforme indicado na figura. Aqui vemos a figura, né? Ele vai cravar uma estaca em cada vértice e vai colocar uma linha. Após a obtenção dos pontos A e B, para obter o ponto C, será necessário que a medida do ângulo ABC corresponda à medida do ângulo interno do pentágono regular, que é... Gente, como é que é feito um pentágono regular? Assim, uma figura com 5 lados, ok? Bem, se essa figura tem 5 lados, ela vai ter um centro. Ficou bem feio. Eu vou tentar refazer esse desenho. Fazer de uma forma melhor. Eu vou fazer o centro. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fingir que esses ângulos estão iguais, ok? Então aqui temos
o pentágono regular. Uma volta inteira tem 360 graus. Então, quanto é que vai ter esse ângulo aqui? 360 dividido por 5. Eu não vou dizer quanto é, vou chamar de x, tá bom? Esse ângulo pequenininho aqui mede x. E qual será a medida desses dois ângulos aqui? Eu não sei a medida deles, mas eu sei que elas são iguais. Porque triângulos equiláteros, triângulos isósceles têm medidas com o mesmo lado. Então, esse ângulo aqui será, vamos chamar de y. Pronto, y. Então, qual será a medida desse ângulo y? Vamos desenhar o triângulo aqui. Esse triângulo aqui, eu estou desenhando aqui. Tem x de um lado, y do outro e y do outro. A gente já sabe a medida de x, porque calculou aqui. E quanto é x mais y mais y? São os lados internos de um triângulo, que são 180. Ou seja, vocês calculam x aqui primeiro, depois é só calcular o valor de y. Bota o valor de x aqui, soma y com y, passa x para o outro lado e marcam o valor que vocês encontrarem aqui. Questão 18. Um jogador de futebol acerta 4/5 de suas cobranças de pênaltis. Essa fração pode ser representada por... Gente, você quer representar 4/5 como fração. Você vai multiplicar essa fração em cima e embaixo pelo mesmo valor. Que valor é esse? O valor que vai dar 100 no denominador. Qual é o número que quando você multiplica por 5 dá 100? Não sei, vocês vão calcular. Tá bom? Depois disso aqui, é só escrever o numerador e o símbolo de porcentagem. Tá bom? Bem fácil essa questão. Esse n aqui é o valor de cima, tá bom? O valor do numerador. Questão 19. A terça parte da idade de Alex, adicionada ao seu dobro, é maior do que 50 anos. Você vai chamar a idade de Alex de x, a terça parte é x dividido por 3, o dobro é x dividido por 2, e aí você vai montar a expressão, né? X dividido por 3 mais x dividido por 2 é maior do que 50 anos. Boa sorte para montar o resto da expressão. Questão 20. Em um determinado processo eleitoral, concorriam os candidatos A, B e C. Foi realizada uma pesquisa com 2.000 pessoas sobre intenção de voto. O resultado da pesquisa está apresentado na seguinte tabela, né? 500 para o A, 800 para o B, 400 para o C e 300 para branco ou nulo. O gráfico de setores que representa o resultado dessa pesquisa é... Como é que vocês vão fazer? Qual é a porcentagem de votos do candidato A? É 500, que é os votos dele, dividido pelo total de votos. Como é que vocês vão encontrar o total de votos? É só somar tudo. Qual é a porcentagem de votos do candidato B? 800 dividido pelo total. Né? Aqui é o de A. Aqui é o de B. Daí vocês vão calcular a porcentagem do candidato C, de brancos e nulos, e vão ver quais desses gráficos aqui que bate com os valores que vocês encontraram. Questão 21. Na circunferência de centro em O, e aqui temos o centro, a seguir, o segmento CN é perpendicular ao segmento AB, ou seja, de C para N está em pé com A para B. O segmento que representa
o raio desta circunferência é CN, AB, OC, OM. M é a intersecção, né? De AB com CN. Bem, gente, o que é o raio? Para você saber, você vai ter que dizer o que é o raio. O raio é a linha que parte de um lado da circunferência e chega no outro, passando pelo centro. Então, quem passou pelo centro? AB ou CN? Hein? Vocês que vão ter que dizer. Questão 22. Para fazer uma longa viagem entre as cidades A e B, um avião deve sobrevoar os pontos de controle P1 e P2, conforme indicado na figura. Sabe-se que a distância da cidade A ao ponto P1 corresponde a 1/3 da distância total da viagem, e que a distância do ponto P2 à cidade B corresponde a 2/5 da distância total da viagem. Se a distância entre os pontos P1 e P2 é 880 km, então a distância entre as cidades A e B é... Gente, ó, de A até P1 é 1/3. É 1/3 de quê? É 1/3 de x, onde x é a distância. De P1 até P2 é 880. 880 é o quê? Quilômetros. E de P2 até B é o quê? É 2/5. 2/5 de quê? 2/5 de x. Então, gente, é só somar tudo, ó. 1/3 de x mais 880 mais 2/5 de x é igual a x. Que x é a distância, né? De A até B. Então, gente, vocês resolvem essa equação e encontram a resposta bem fácil. Questão 23. A representação geométrica do sistema, tem aqui o sistema, né? Temos várias imagens aqui, ó. Como é que vocês vão saber a representação geométrica do sistema? Vai ser simples. Vocês estão vendo que tem retas R e S sempre, ó, RS, RS. Como é que vocês vão saber se essas retas condizem com esse sistema? Nós temos uma coisa na matemática, uma lei da matemática, que é o seguinte: dois pontos, eles definem uma reta. Então, nós vamos pegar dois pontos dessas retas e ver se condizem com o sistema. Vamos dar um exemplo, tá? Eu pego o ponto, esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? É o ponto. Vamos chamar esse ponto de P, ok? Esse é o ponto 3, né? Começa sempre pelo X. E 3, que é Y. Será que esse ponto 3, 3 pertence a essa equação aqui? É só fazer, ó. 6 vezes 3 menos 9 vezes 3. Que é igual a menos 9. Gente, 6 vezes 3 é 18. 9 vezes 3 é 27. Que é igual a menos 9. Gente, quanto é 18 menos 27? É menos 9. Menos 9 é igual a menos 9? É. Então, esse ponto pertence a esta equação aqui, ó. Para saber se essa equação é essa reta, temos que pegar outro ponto. Vamos pegar esse ponto aqui. Vamos chamar esse ponto de Q. Tá bom? Ó, Q é x é 0 e y é 1. Então, gente, lembrando que x é quando você pega o ponto e baixa até essa reta, x. E y é quando você pega o ponto e baixa até essa reta, que é a reta y. Ok? Ó, baixa para o y, baixa para o x. Entendeu? Baixa para o x, baixa para o y, aqui já está no y, não precisa baixar. Tá bom. Então vamos ver se 0, 1 pertence a essa reta aqui. Ó,
6 vezes 0 menos 9 vezes 1, que é igual a menos 9. Gente, 6 vezes 0 é 0, né? 9 vezes 1 é 9, que é igual a menos 9. 0 vezes menos 9 é menos 9. Então, menos 9, menos 9. Menos 9 não é igual a menos 9? É sim. Então, essa reta aqui, que é a reta R, ela corresponde a esta equação. Se a reta de baixo corresponder a esta equação aqui, a resposta é o item A. Se não corresponder, aí vocês vão tentar no B, no C, no D, ok? Questão 24. Questão 24. Para elaborar uma obra de arte, um artista plástico tomou inicialmente uma tela retangular de 60 centímetros por 30 centímetros e dividiu-a em 3 regiões. Para isso, dividiu o lado superior do retângulo em 4 partes e o lado inferior em 3 partes. Após ligar alguns desses pontos, obteve a figura a seguir. Então, temos aqui a tela, em cima 1, 2, 3, 4 partes, embaixo 1, 2, 3 partes, tá bom? E aí ele ligou este ponto com este e este ponto com este. Vamos ver a pergunta. Para adquirir os materiais que usará na obra, o artista precisa calcular as áreas em centímetros quadrados das regiões 1, 2 e 3. Sabendo que as áreas das regiões 1 e 3 são 225 centímetros quadrados e 450 centímetros quadrados, então a área da região 2 é D. Gente, essa questão parece difícil, mas é fácil. Vocês vão somar todos esses valores e vão ter um lado, vamos chamar de L1, que é um lado da tela. Esse valor aqui, 30 centímetros, é L2, que é o outro lado da tela. Qual é a área total da figura? É L1 vezes L2. E qual é a área? Qual é a área dessa parte aqui, da parte 2, que nós queremos saber, da região 2? É só você fazer a área total menos a área da parte 1, vamos chamar de A1, menos a área da parte 3, que vamos chamar de A3. Ok? Isso aqui será a área da parte 2. É só resolver essa equação aqui, né? Calcular isso é fácil. Já sabe esse, já sabe esse. Faz a conta de diminuir e descobre o que você quer. E marca aqui. Acabou? Não tem mais questão nenhuma. Fim de aula. Por hoje é só, pessoal.